Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Antes de dar prosseguimento, já quero pedir desculpas pelo barulho do ventilador, mas não tem como gravar se não usá-lo. Está um calor aqui insuportável. Bem, este é um canal de variedades e cada dia eu estarei narrando aqui algo diferente para vocês. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de canal, desse tipo de trabalho, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam, ativem as notificações do canal tocando o sininho e aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, olha, rapidinho você vai ser notificado e você não quer ficar de fora, né? Isso eu tenho certeza. E hoje vou trazer para vocês aqui uma curiosidade baseada num relato enviado por Cláudia Ferrari ao grupo do Face Contos da Escuridão. Um ótimo grupo, por sinal. Pergunta: você acredita que possa haver outras dimensões, outros universos paralelos ao nosso? E se tem, você acredita que nós possamos, de alguma maneira, acessar esses universos paralelos? Bem, ouçam esse relato com atenção e no final do vídeo deixem suas opiniões. Embarque de metrô a Sete Além. Eu me lembro que trabalhava em um escritório de administração no centro de São Paulo, perto da estação da Sé de metrô. Era um dia cansativo de trabalho, pois eu era responsável pelo fechamento das folhas de pagamento de todos os funcionários da empresa. Nesse dia eu estava muito atarefado, motivo esse pelo qual trabalhei até mais tarde. Eu praticamente havia perdido a noção do tempo. E quando finalmente terminei o meu trabalho, já não havia mais ninguém na empresa, pois todos já haviam ido embora. Só restava eu e o porteiro do prédio. Rapidamente eu peguei a minha pasta e me dirigi até a estação de metrô. Já passavam das 23 horas. E haviam muitos viciados perto da Praça da Sé. E eu andava em passos largos e rápidos. Até que rapidamente eu cheguei até a porta da estação. Para o meu espanto, no guichê para comprar a passagem, me deparei com uma velha senhora de olhos negros. Ela parecia ser bem velha mesmo. Aparentava ter uns 90 anos. Fiquei surpreso de uma senhora daquela idade ainda estar trabalhando. Lembro-me que fazia muito frio naquela noite de inverno. Foi então que ela me entregou o bilhete e eu lhe agradeci e desejei boa noite. Ela apenas sorriu e acenou com a cabeça. Me dirigi até o embarque do metrô. Não havia mais ninguém, apenas eu, que aguardei por alguns minutos até embarcar. Lembro de estar muito cansado e de sentar em uma das cadeiras perto da porta. Não havia quase ninguém lá dentro. Passados alguns minutos, eu apaguei. Estava exausto. Acho que devo ter dormido por quase meia hora. Quando acordei, não havia mais ninguém no vagão onde eu estava e nesse momento eu tentei verificar
qual estação estaria mais próxima, mas estava muito escuro e eu não conseguia ver quase nada lá fora. Até que uma voz anunciou pelo microfone: "Atenção, passageiros! Próxima estação, terminal final." Eu já sabia que havia perdido a minha estação de desembarque, mas nunca tinha ouvido falar nesse terminal final, pois o sentido em que eu estava era para o terminal Jabaquara. Ao chegar no terminal, todas as portas se abriram e eu desembarquei. Já nesta estação haviam algumas pessoas. Muitos moradores de rua se abrigavam do frio lá dentro e, como era tarde da noite, eu não dei muita importância. Apenas subi as escadas em direção à rua para tentar identificar a minha localização. Fora da estação, eu tive a imagem mais atormentadora que nem mesmo em filmes de terror eu havia visto. Parecia um cenário apocalíptico. Pessoas brigavam por restos de comida. Haviam alguns corpos de pessoas esfaqueadas e sangue por toda parte. Eu já estava desesperado. Momento em que observei um táxi na esquina de uma das ruas e corri na sua direção. Ao abrir a porta, o taxista me perguntou qual seria o meu destino. Eu respondi que estava indo para São Bernardo dos Campos, na Grande São Paulo. E ele digitou o endereço em seu GPS e seguimos viagem. Durante todo o trajeto, eu observava pessoas mortas e sangue por toda parte. Foi então que eu perguntei o que estaria acontecendo de errado, pois nunca havia visto tanta violência em uma só noite. E ele simplesmente sorriu e perguntou se eu era do outro lado. Eu não sabia de que lado ele estava falando, apenas perguntei de qual lado ele se referia. Ele parou o carro imediatamente e pediu para eu descer. Disse que ele não poderia ser visto conversando comigo e me orientou a não mencionar para ninguém que eu era de fora. Me disse para seguir algumas regras se eu quisesse continuar vivo ou se tivesse alguma esperança de voltar para casa. Me disse para evitar falar com qualquer pessoa daquele local, mesmo que parecesse com algum amigo ou parente. Disse para eu parecer discreto e tentar voltar no próximo trem, que só sairia na manhã seguinte, pela mesma estação que eu havia desembarcado. Se eu falhasse, estaria condenado a ficar naquele local durante toda a eternidade. Eu lhe implorei para que pelo menos me deixasse de volta na estação. Ele relutou um pouco, mas decidiu me ajudar. Enquanto ele dirigia no sentido da estação, ele começou a me contar sobre o local onde estávamos. Disse que alguns chamavam o lugar de Sete Além, outros simplesmente de inferno. Me disse que havia ido parar naquele local após um grave acidente com o seu táxi e que não se lembrava de mais nada, que não sabia se estava vivo ou morto, mas já estava ali, há muitos anos. Eu ouvia tudo aquilo atormentado e em silêncio.
Já começava a desconfiar da minha própria sanidade mental ou se estaria em algum pesadelo. Ao chegarmos na estação, eu lhe agradeci e peguei a minha carteira para pagar-lhe a corrida. Porém, ele não aceitou o meu dinheiro e disse apenas que eu não contasse nada sobre ele, caso fosse capturado por alguém. Eu já estava desesperado. Olhei para o meu relógio que marcava 2h30 da madrugada, é claro, e desci do táxi, pois eu ainda teria de enfrentar algumas horas até que a estação reabrisse para tentar embarcar de volta para o meu mundo. Mas nesse momento começa o meu relato atormentador de Sete Além ou do inferno, seja lá o que for. Eu teria que aguardar por umas horas até que a estação abrisse. Então comecei a caminhar por uma rua próxima que estava deserta, tentando sempre me manter discreto, sem falar com ninguém. Eu apenas caminhava até que encontrei um beco entre duas ruas que parecia estar vazio. Sentei atrás de uma árvore com galhos secos, pois ela não possuía folhas, para me manter escondido, até que chegasse a hora do meu embarque. Durante o tempo em que estava escondido, eu somente ouvia choro e gritos de agonia, até que por fim olhei para o meu relógio e já estava quase na hora da abertura da estação. Me dirigi até ela e fui procurar o guichê para comprar o meu bilhete de volta. Porém, não encontrei. Escutei duas pessoas conversando que a bilheteria ficava dentro da catedral. Eu logo imaginei que seria a Catedral da Sé e corri diretamente até lá. Ao entrar pela porta, eu notei que estava acontecendo uma espécie de culto. Porém, uma velha com vestimentas parecidas com de uma freira fazia uma palestra para aquele público que vestia roupas pretas e todos estavam encapuzados. Quando olhei em direção ao altar, o meu coração gelou. Havia uma cruz invertida e um quadro enorme de Lúcifer, o anjo caído, que nessa gravura comandava uma marcha em direção a uma guerra. Nesse momento eu procurava desesperadamente a bilheteria e percebi uma pequena fila de pessoas, onde pude observar uma delas saindo do local com um bilhete em mãos. Me dirigi até lá, onde encontrei um confessionário. Era lá que vendiam os bilhetes. Eu sentei-me dentro dele e, ao pedir um bilhete, pela voz eu reconheci de imediato que era aquela mesma senhora que havia me vendido o bilhete da primeira vez. Peguei o bilhete e corri até a estação. Passei pela entrada e aguardei. Embarquei no vagão e me mantive em silêncio. Quando estava quase chegando ao meu destino, pude reconhecer a minha estação. Levantei-me e aguardei até que as portas do metrô se abrissem. Percebi alguém encostar a mão em meu ombro e sussurrar em meu ouvido que eu tinha muita sorte de conseguir retornar, que eu jamais voltasse para aquele lugar novamente. Eu olhei para trás e percebi que era uma jovem mulher que me disse ainda que estava condenada a trazer almas para aquele local, pois caso não cumprisse o acordo, toda a sua família sofreria as consequências. Ao sair da estação, eu parei em uma padaria para tomar café e comer alguma coisa, pois estava faminto.
Enquanto estava sentado, pude ver aquela mulher jovem sentada à mesa com um jovem rapaz, que ao se levantar e ir em direção ao banheiro, eu o segui com o objetivo de avisá-lo. Neste momento, eu percebi algo puxar a minha mão e a mulher, com os olhos avermelhados, me orientou a não interferir. Caso contrário, eu estaria condenado e ela jamais me deixaria ter paz. Foi então que desisti e peguei um táxi até minha casa. Ao chegar, eu dormi por longas horas. Ao acordar no dia seguinte, eu recebi a triste notícia de que a avó de um grande amigo do trabalho havia falecido. Me dirigi até o cemitério e acompanhei todo o funeral a fim de confortá-lo. Durante o cortejo do corpo até a sepultura, pensei ter reconhecido alguém no centro do cemitério e caminhei até lá. Vi uma pessoa virar uma das quadras entre os enormes túmulos, repletos de estátuas, e simplesmente, puf, desaparecer. Olhei para uma sepultura que me chamou a atenção. Ela estava totalmente vandalizada, com escritas de palavrões e diversas palavras repetidas de assassino. Quando olhei para a foto que estava naquele túmulo, eu fiquei espantado. Era a imagem do taxista que havia me dado carona naquela noite atormentadora. Fiquei curioso com o que havia ocorrido com aquele pobre homem que havia me ajudado. Fui em direção ao coveiro que estava próximo e perguntei para ele o motivo daquela sepultura estar vandalizada e quem seria aquele homem. Ele me respondeu que ele havia morrido em um acidente de carro, que era taxista, porém provavelmente ele teria dormido ao volante e avançou o sinal vermelho, momento em que colidiu com um veículo ocupado por uma mulher grávida que morreu na hora. O taxista também morreu no local. Ele ainda disse que provavelmente ele nem sabia o que havia ocorrido, pois foi confirmado pelo médico legista que ele estaria dormindo no momento do terrível acidente. Eu retornei para minha casa e, após pensar muito sobre tudo aquilo, eu jamais peguei o metrô à noite novamente. Para falar a verdade, eu procuro nem sair mais sozinho durante a noite, pois no mundo em que vivemos existem portais que entre eles podemos encontrar a fronteira entre o céu e o inferno. Autor Alan F. Riss. Nossa, que relato! E agora deixem suas opiniões. Vocês acreditam que possa existir esses portais capazes de nos levar a outros universos ou a outros mundos? Bom, comentem com respeito. Bem, se você gostou do canal, gostou do trabalho, se inscreve aí, deixa o like, compartilha o vídeo, ativem as notificações do canal. E tem mais! Na área destinada aos comentários, você pode estar deixando a sua opinião e também deixando sugestões para novos relatos, para novos temas a serem narrados aqui no canal. Lembrando que esse é um canal de variedades. E mais, se você tem uma história, um conto, ou um texto interessante, uma curiosidade, um sonho lúcido que seja, curiosidade sobre religiões, alienígenas, enfim,
vastos, assuntos vastos. Você pode estar enviando para um e-mail que vai estar aí na descrição do vídeo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!